Gente, nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos o nosso programa, O Propósito da Fé. Eu sou o Tolentino, eu sou treinador de pessoas, eu levo homens a ser bem-sucedidos, homens que querem ter famílias, negócios, através da fé, instruídos pela Palavra de Deus. Aquilo que a Palavra de Deus pode fazer na vida daquele que crê. E nós estamos toda segunda-feira gravando, o nosso programa, O Propósito da Fé. Hoje nós estamos aqui na Aliança Eterna, aqui no bairro Tirol. Temos um ambiente aqui preparado para receber você. E você pode participar conosco, tanto presencial, como também você pode nos seguir pelas nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, altair.tolentino. Nós temos também o nosso canal do YouTube, a qual nós estamos gravando, @Altair Negócios. E vai ser muito bom você estar conosco. Participe, clique, compartilha. Hoje nós iremos falar de algo maravilhoso, algo que vai fazer a diferença na sua vida. Eu sei que esta matéria, esta aula, vai transformar a sua maneira de pensar. Você vai se ver a partir de hoje de uma forma diferente, porque a palavra de Deus ela vai colocar no seu coração, vai trazer tudo aquilo que você precisa. E eu vou falar hoje sobre uma vida de prosperidade. Uma vida de prosperidade é algo muito legal, porque é um estilo de vida que Deus ele estabeleceu para os seus filhos. Vem de Deus esta vida de prosperidade. Não estou falando da teologia da prosperidade, onde você tem que entregar para receber de Deus, não. Estou falando de um estilo de vida a qual você pode participar, a qual Deus, desde a criação, ele já determinou para a vida dos seus filhos. Mesmo diante do homem caído, Deus, ele nunca perdeu o coração dele no projeto a qual ele criou o homem para estabelecer a sua vontade, para cumprir o seu propósito através da vida do homem. Mesmo o homem vivendo numa dimensão inferior, caído, afastado da presença do Senhor, mesmo assim Deus ele começou a construir alianças que poderia dar acesso ao homem para poder participar da sua vida. Nós podemos ver que através das dispensações dos tempos, Deus ele construiu essas alianças. Podemos ver a aliança da lei, onde Deus ele conduziu o povo judeu, o povo de Israel, até o êxodo, até sair da terra do Egito. Sabemos também da lei da graça, que é através de Jesus Cristo, onde, através da cruz do Calvário, até a segunda vinda de Cristo, onde Deus estabelece a aliança da graça, onde nós estamos vivendo, onde nós estamos sedimentando a nossa fé, onde nós estamos colocando a nossa vida nesta aliança, que é uma aliança superior, uma aliança que tem promessas maiores do que a antiga aliança, e também nós podemos observar que tem a aliança do milênio, a qual Jesus vai voltar e durante 1000 anos ele vai governar. Então nós entendemos que através das alianças, Deus ele conduzia o seu povo a uma realidade de vida, porque é a vontade de Deus que nós tenhamos vida e vida abundante, que o homem fosse, que o homem na verdade, ele é hoje através desta aliança da graça, que o homem é uma extensão de Deus na face da terra, e que o homem pudesse viver eternamente diante dele. Essa é a vontade de Deus. Então Deus trabalhou com alianças. O que é uma aliança? Aliança é um pacto entre Deus e o homem. É um pacto onde a decisão de Deus salvar o homem e conduzir o homem para que o homem possa ter uma vida abundante. E através dessa aliança da graça, através de Jesus Cristo, do sacrifício, daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, nós temos o acesso a esta aliança. E através desta aliança, nós recebemos todos os benefícios que foi liberado sobre a vida daquele que crê. Eu sei que você está do outro lado aí, eu sei que você está entendendo aquilo que Deus quer comunicar a seu espírito nessa noite. Deus, ele é um Deus de amor. Deus ele investiu tudo que ele tinha na vida dos seus filhos, na vida daquele que crê, para que nós possamos ter vida e uma vida em abundância. Quando nós olhamos para a antiga aliança,
nós podemos observar Deus trazendo o homem para si próprio, quando ele faz um pacto, ele faz uma aliança com Abraão. E Deus diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 9, Deus disse assim a Abraão: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Para quê? Para que Abraão pudesse estabelecer um altar diante do Senhor e pegasse aqueles animais e cortasse em partes e pudesse andar ao redor desses animais, fazendo um círculo, tipo um 8, trazendo uma visão de uma aliança infinita. Deus é um Deus de aliança e a aliança dele é infinita. Olha o que aconteceu no versículo 17. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os animais partidos. Quer dizer, naquele dia, naquele momento onde Abraão ele estabeleceu as ofertas ao Senhor, houve ali uma aliança. Deus recebeu aquela aliança. O que Deus estava dizendo? Abraão, essa aliança que eu estou fazendo com você é uma aliança eterna. A minha palavra eu coloco como garantia desta aliança. E Deus estava dizendo para Abraão, em outras palavras, se a minha palavra não cumprir, eu socorro essas ofertas, parte no meio. Então, a garantia que Abraão ia ter, aquilo que Deus havia estabelecido na vida dele, era aquela aliança. Aquilo significava a palavra de Deus, aquilo que Deus havia estabelecido. Deus como testemunha. Deus ele assumia a responsabilidade daquilo que ele diz sobre aquilo que ele estabeleceu sobre a vida de Abraão. Uma coisa que nós precisamos de entender, a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós precisamos de crer naquilo que Deus diz. Quando nós abrimos a palavra, nós olhamos principalmente o Novo Testamento e olhamos para as Escrituras, é o próprio Deus falando conosco. É Deus ele descortinando a sua vontade para cuidar do homem, para guiar o homem a toda vontade, a toda prosperidade. Então Deus diz a Abraão, se falhar a minha palavra, eu serei como esses animais, a minha palavra será quebrada. Então Deus colocou a sua palavra como garantia através daquele sacrifício. Olha o que Deus havia dito a Abraão no capítulo 15, no versículo 1, na parte B. Deus disse a Abraão, Abraão, não tenha medo, eu te protegerei de todo perigo e darei uma grande recompensa. Sabe o que Deus disse a Abraão? Abraão, olha, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, porque a minha palavra, quando ela é estabelecida, ela cumpre o propósito. Você precisa de acreditar na minha palavra. E no versículo 18, na parte B, Deus disse a Abraão. Olha o que Deus disse a Abraão. É interessante que você precisa de observar os detalhes daquilo que a palavra disse a seu respeito. A palavra, nós não podemos enxergar ela como um livro comum, como uma literatura só dos seus olhos. Você precisa de entender que a palavra de Deus, ela comunica com o seu espírito. Ela descortina as verdades para o seu espírito, para que você possa viver uma vida segundo a palavra de Deus. Olha o que Deus disse a Abraão. Muito interessante, olha. Abraão, farei de você uma grande nação. Imagine, Abraão era um beduíno que andava para lá e para cá. Sua descendência será abençoada. Deus fez Abraão olhar para os céus, quantas estrelas. Olha para a areia, quantas areias. Olha os grãos da areia. A sua descendência será grande. O seu nome será grande. Veja bem, que você seria uma bênção. Quem te abençoar, Deus também iria abençoar. Quem que te amaldiçoar, a própria maldição cumpriria na vida daquele que amaldiçoasse. E Deus ainda disse para Abraão, Abraão, em Israel, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão, você herdará a terra prometida. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, tem um reino à sua disposição para você governar, para você implantar a minha vontade, para você alcançar todas as famílias da terra. E graças a Deus, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós recebemos todas as promessas que Deus
havia feito a Abraão. E em Cristo nós podemos viver toda a totalidade da vontade de Deus, de tudo aquilo, de toda a sua plenitude, de toda a sua bondade. Nós podemos observar que o homem foi o maior projeto que Deus estabeleceu na face da terra, que Deus estabeleceu no seu reino. Deus é um rei e ele estabeleceu súditos para poder ajudar ele a governar, assim como era no céu, seria também na terra, mesmo sabendo que o homem ia falhar. Na plenitude dos tempos, nós já estávamos, na plenitude dos tempos, Deus revelou a Jesus, mas nós já estávamos nele, assim como diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Por que Deus te escolheu? Porque Deus tem propósito sobre a sua vida. Deus quer manifestar a sua presença, a comunhão com você. Deus, ele quer te guiar a toda a verdade. O interessante é que Jesus, ele disse, antes de ser assunto aos céus, ele diz: olha, fica tranquilo, não se preocupe, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Eis que ele estará convosco todos os dias da sua vida, e ele guiará você a toda a verdade. O homem foi a obra-prima do Criador. É como uma história de um pintor. O pintor estava saindo da sua galeria, né, com a tela para fazer uma pintura, e de repente ele viu ali um mendigo deitado no cantinho. Ele passou a observar aquele homem caído, aquele homem esfarrapado, e começou a pintar. E foi pintando, pintando. E ele, de vez em quando, olhava para aquele pintor, e o pintor fixava os olhos nele. Mas, de repente, aquele pintor parou de pintar, acabou aquela pintura. Aquele homem esfarrapado se levantou, aproximou do pintor e perguntou ao pintor o que ele estava pintando. Ele falou: estava pintando isso aqui. Mostrou para ele, e ele disse: olha, esse aqui é você. E aquele homem esfarrapado, então, ele disse: olha, esse aí não sou eu. Eu sou totalmente diferente. Esse homem, ele é perfeito, esse homem ele é bonito, esse homem ele é arrumado, esse homem está com todas as características de um homem de bem. Esse homem não sou eu. Aí aquele pintor, então, ele vira para aquele mendigo, aquele homem esfarrapado, e diz para ele: mas é assim que eu te vejo. É assim que você é. Então, a partir daquele momento, aquele homem esfarrapado disse para aquele pintor: se é assim que você me vê, assim eu vou ser, assim eu vou viver. A partir de hoje, eu vou viver de acordo com você me vê. Olha como é interessante, lá em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que o homem domine sobre a face da terra, e que o homem governe tudo aquilo que está nas suas mãos, tudo aquilo que está ao seu redor, a sua casa, os seus negócios, a sua mente, a sua capacidade de influenciar, que você governe, que você possa ser uma autoridade na terra. Deus não te chamou para ser um fracassado, para ser um derrotado, para viver uma vida humilhada. Não. Você é criado à imagem e semelhança de um Deus genial, um Deus habilidoso, um Deus que tem toda a autoridade e tem todo o poder. E quando ele criou você, através de Cristo, ele devolveu a você toda essa capacidade de poder governar, de poder empreender aquilo que está no seu espírito, né, no seu coração, e aquilo que está nas suas mãos. Não sei se faz sentido para você, mas muitas vezes nós observamos homens vivendo lá fora de forma alheia. Quer dizer, o cara é inteligente, o cara empreende direitinho, mas a vida dele não avança. Por quê? Porque ele não tem a sabedoria, ele não tem conhecimento daquele que criou ele para ser. Às vezes as pessoas elas estão exercendo uma força muito grande, é como a lei de Pareto, 80% de esforço para ter ali 20% de resultado. E nós temos que inverter essa situação, nós temos que ter 20% de esforço para recebermos 80% de resultados. É a vontade de Deus que nós possamos avançar, prosperar. Então, Adão, quando ele foi criado, ele era um gerente geral, ele governava a terra. Assim como era no céu,
era regido na terra. Interessante que Jesus também faz essa oração, assim como é no céu, seja feito também na terra. É a vontade de Deus estabelecer o reino dele na face da terra. Como é que ele vai estabelecer o reino dele? Através daquilo que crê, do homem, da mulher, que abre o coração, que entende as grandezas que Deus quer colocar nas nossas mãos. Eu tenho experimentado já há anos o cuidado de Deus, toda a suficiência, nada faltando, nada quebrado, sempre as coisas maiores chegando nas minhas mãos. Por quê? Eu tenho confiado nesse Deus que eu estou falando para você, o Deus da provisão, o Deus que traz instruções, o Deus que te guia toda a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo, ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E ele vai nos guiar toda a verdade. O que é toda a verdade? Aquilo que nós precisamos, as tomadas de decisões, as incertezas, né? As pressões, aquilo que nós precisamos de investir, aquilo que nós precisamos fazer. Às vezes nós temos coisas lindas na mão, mas uma tomada de decisão fora do contexto, fora do padrão, não acontece. Nós temos perdas. E às vezes muitas coisas que vão levar anos para acontecer, quando você entende a verdade, em menos de um mês, em menos de um ano, as coisas grandes começam a acontecer e você vê na sua vida começar a manifestar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olha uma consideração que o apóstolo Paulo ele nos traz em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo ele diz aqui, olha, não vos conformeis com este modelo, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas impõem, com aquilo que a situação, as circunstâncias traz sobre você. Mas Paulo está dizendo aqui que nós temos de renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? Colocar à mente coisas novas. Nós precisamos, então, de colocar coisas novas para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem uma graça especial sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Ele quer fazer, ele quer acontecer, mas é uma parceria. Você precisa de crer que ele é, que ele pode. Aí você começa a viver o que ele tem e o que ele fez. É algo maravilhoso. Então Paulo diz que nós não podemos conformar com a situação que nós estamos vivendo. Uma vida derrotada, uma mentalidade atrasada, achando que você é a única pessoa que está sendo oprimida na face da terra. Não, nós temos que ter a capacidade de dar a volta por cima, ser resiliente. Olha, se você caiu no passado, se levanta hoje. A fé é uma ferramenta do presente, ela não é para o futuro. A sua vida não vai acontecer coisas amanhã, ela vai acontecer coisas hoje. A partir do momento que você se levantar, a partir do momento que você mudar de forma, de você pegar a sua mente e esticar ela e ter uma neuroplasticidade operando na sua vida, no seu corpo, esticando a sua mente, dando ela a capacidade de você trazer coisas novas. Porque a mente, ela controla o seu cérebro. E o seu cérebro, ele controla os seus genes controlam os seus sentidos. Então, o seu corpo, ele é controlado pelo aquilo que você pensa. Então, Paulo, ele diz aqui, olha, não conforma com aquilo que você está vivendo. Busca coisas maiores, empreenda, levanta, vai para frente, porque a bênção de Deus, ela já está estabelecida sobre a sua vida. Olha que Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz, fala assim, olha, que nós já vencemos, que a bênção de Deus já está estabelecida através de Jesus Cristo. Tudo já está estabelecido. Nós precisamos de andar pelo aquilo que Jesus já fez por nós. Você está comigo? Você está entendendo que Deus quer fazer na sua vida? Então, veja bem, Adão, ele não julgou o necessário intelectualmente, né, espiritualmente, a vontade de Deus. Ele tratou de uma forma alheia. E sabemos o que aconteceu. Ele foi banido da face da presença do Senhor. Mas o amor de Deus sempre permaneceu na vida do homem, ao ponto de Deus dizer lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 9, ele diz, olha, vou insistir com vocês, vou insistir para voltarem para mim, até os seus descendentes,
vou continuar insistindo. Deus bate dia após dia na nossa porta, no nosso coração, para Ele entrar, para Ele cumprir a promessa dEle, para Ele cumprir a vontade dEle. Ele quer pegar você, Ele quer cuidar de você, Ele quer participar com você, Ele quer prosperar você, Ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar as riquezas que está diante de você. O problema seu não é dinheiro. O problema do homem não é dinheiro. Porque o homem trabalha, o dinheiro vem. O problema do homem é a sabedoria que ele não tem diante de Deus. E se você não tem sabedoria, você não consegue construir uma vida, porque uma vida se constrói com sabedoria. E nós precisamos andar em aliança com esse Deus, fazer uma aliança através de Jesus Cristo. Então, Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, e ele diz aqui, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, quer dizer, recebemos a totalidade de Deus, recebemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, através de Jesus Cristo. O desafio é que as pessoas hoje não têm paz. E se você não tem paz, existe um vazio dentro de você. E esse vazio, ele não te conduz aos benefícios e à piedade que Deus tem para a sua vida. Então você fica buscando e não consegue. Então Paulo vai dizer que nós não podemos conformar com as coisas que estão estabelecidas na nossa mente. Olha o que Paulo vai fazer um jogo aqui, vai trazer uma analogia, quando ele vai dizer aqui, olha, ele vai falar sobre crenças limitantes, ele vai falar sobre fortalezas que nós estabelecemos na mente. Então, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo vai dizer, preste atenção, se conecte, que de repente você possa estar vivendo essa circunstância. Eu já contei uma história, eu vou contar mais uma história, porque a história, ela traz fixação das verdades, daquilo que a gente precisa colocar o nosso coração, colocar a nossa mente, colocar os nossos olhos. Então, Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele fala assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é sofisma? Sofismas são algo que foi implantado e que a gente não abre mão. Nós podemos observar, nós somos treinados desde pequeno a ser humildes. Só que a humildade que nós fomos treinados é que ser pobre, é que você não pode ter riquezas. Mas isso não é ser humilde. A pessoa humilde é quando ela consegue revelar quem é Deus na vida dela, a grandeza de Deus na vida dela, porque ele reconhece que ele é um filho de Deus e ele precisa de Deus para poder fazer todas as coisas. Então, Paulo diz que a nossa milícia, a nossa luta não é carnal, mas ela é poderosa em Deus para destruir as nossas fortalezas, os nossos sofismas. Como que Paulo ele vai trazer essa consideração? Ele faz aqui uma analogia com um plano de guerra, porque na antiga Roma, na Sicília, os piratas, eles roubavam, os romanos, eles roubavam as riquezas dos escravos, então não chegava a Roma a riqueza. Então esses piratas roubavam essas riquezas de Roma e, através dos seus navios, corriam para suas fortalezas e subiam para aqueles penhascos e estavam ali nas suas fortalezas. E era impossível os romanos tentar tomar de volta aquilo que eles haviam roubado. Eles roubavam e pronto, acabou, subiam para suas fortalezas e ficavam por ali. Eram mais de 120 fortalezas. Difícil de penetrar, impossível, E os seus mais de 10 mil piratas continuavam operando. Os piratas operando, roubando e levando para suas fortalezas. E Roma precisava de tomar, anos e anos, Roma precisava de tomar uma decisão. Então ela chamou um general chamado Pompeu. E Pompeu, então, ele fez um estudo daquela situação e ele, então, durante 3 anos, ele começou a construir navios. E dentro desses navios de guerra, ele construiu grandes catapultas
para lançar pedras a longa distância, pedras pesadas. Então ele começou a operar contra os piratas. E durante 3 meses, ele conseguiu quebrar, desfazer todas as fortalezas que estavam operando em Roma e pôde levar os piratas presos e os que não foram presos, cativos, os que não foram presos, foram eliminados. Agora veja bem, olha a estratégia que Paulo ele utiliza. Então Paulo traz essa ilustração, esse jogo dessa história, é como ele está estabelecendo, olha, a nossa mente ela é um campo de guerra, é um campo de batalha, são fortalezas que estão instaladas na nossa mente, sofismas, coisas que foram plantadas dentro da nossa mente, que são como gatilhos, que muitas vezes nós não conseguimos arrancar de nós mesmos. E nós precisamos fazer o quê? Como o apóstolo Paulo, ele traz a consideração. Tomar a palavra de Deus como sendo a nossa palavra, porque ela é poderosa para destruir fortalezas, lançando fora todo sofismo. Por isso que Paulo diz, não conforma com este modelo, traz outro modelo. Abra sua mente, coloca coisas novas, coisas que vai tirar você e colocar você em outro nível, vai conectar você com novas pessoas, vai conectar você em outros ambientes. E é nesses ambientes, é nessas pessoas, é nessa estratégia de guerra, de relacionamento, que Deus vai começar a mudar a sua vida. É você sair de onde você está e começar a destruir todas as fortalezas, tudo aquilo que é uma arma, que tem operado na sua vida, que tem tomado você, tem paralisado você, tem roubado a sua essência, a sua vida, o seu poder de operar. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos tirar, né, tudo aquilo que é cativo na nossa mente, todo sofisma que foi implantado, muitas vezes das nossas famílias, dos nossos pais, né, na escola, do ambiente, que nós não vamos ganhar dinheiro, uma série de sofismas. Mas Paulo ainda traz uma consideração, e ele fala, fechando aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele vai dizer: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pegar sua mente e levar a palavra de Deus aonde Cristo, ele já fez tudo aquilo que é o fundamento, que através da fé nele, ele já fez todas as coisas. E Paulo ainda vai dizer, o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer aqui, ó, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir espírito, alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Quando você aplica a sua palavra, faz uma experiência. Você que não tem saída, você que está vivendo uma adversidade, você que está exprimido, pressões vindo sobre você. Você hoje é como um diamante, pressão. Diamante, para se tornar precioso, são pressões. Mas quando você tira ele, vale um dinheirão, coisas preciosas. Você que está vivendo essa pressão, pratica isso na sua vida, coloca isso na sua vida, você vai ver como Deus vai fazer. E para isso você também precisa de tirar as fortalezas que foram implantadas na sua mente. Uma fortaleza, por exemplo, que as pessoas falam, Deus ele não está interessado nas minhas finanças, eu tenho que lutar para me sobreviver. Isso é um sofisma. Isso é uma cultura que nós recebemos. Deus está interessado sim, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. Inclusive você, Ele te sustenta. Se você olhar para dentro do seu interior, você vai poder contar tantas histórias daquilo que Deus, Ele já fez na sua vida, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está conduzindo você a viver uma vida abundante. Outra fortaleza que é estabelecida, não existe recurso suficiente para todos. Não sou ganancioso. Quer dizer, a riqueza da terra coloca todo mundo na face da terra milionário,
porque existe muita riqueza. A riqueza só é concentrada na mão daquele que entende essas verdades. Quando você entende essas verdades, você passa a atrair as riquezas para a sua vida, porque é o propósito de Deus. Mais uma fortaleza aqui, ó. Deus deseja que eu seja pobre. Eu sou humilde. Quer dizer, pobreza vem do homem caído. O homem, quando ele não havia caído ainda, ele era rico. Ele tinha todo o ferro da terra, todo o ouro da terra, todas as plantas da terra, todos os animais da terra. Quando ele cai, entra miséria, pobreza e morte. Mas quando Jesus vem, redime o homem, devolve para o homem vida e vida é abundante, saúde divina, poder e autoridade para poder cumprir a visão e o propósito daquilo que Deus estabeleceu. Se nós não cremos que o dinheiro, se nós não cremos que o dinheiro é um benefício, que o dinheiro é ruim, ele não vai chegar na sua vida. Porque você só atrai aquilo que crê. Quando você estabelece as verdades de Deus, você começa a ver a manifestação deste poder na sua vida. Tolentino, mas como é que faz? É você crer. É você estabelecer na planta do seu coração isso como uma verdade. Crer por dentro e começa a dar essa declaração para que as verdades de Deus possam se cumprir na sua vida. Então, nós vamos ter que identificar algumas fortalezas que têm operado na nossa vida, na nossa mente. E nós temos que destruir, assim como Pompeu fez, destruir essas fortalezas e colocar novamente coisas novas. Atrair coisas novas. Você precisa de estudar, você precisa de ler, você precisa de fazer cursos, você precisa de conectar com pessoas empreendedoras, você precisa de estar tendo uma visão de águia, enxergar coisas maiores, você precisa de andar pela fé. O que é andar pela fé? É você dar um passo e saber que Deus vai colocar o tapete embaixo. Eu não estou falando que você vai fazer coisas fora do padrão, mas a sua vida vai ter que ser uma vida de fé. Você vai crer naquilo que Deus disse e vai começar a viver e andar segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela cumpre aquilo a qual ela foi enviada. Paulo vai dizer então em Romanos capítulo 12, versículo 2, na parte B, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então existe algo da parte de Deus para a nossa vida, uma vontade. O salmista diz que Deus nos conhece ainda quando nós éramos informes dentro do ventre da nossa mãe. E todos os nossos dias já estava escrito no livro de Deus. Quer dizer, Deus se preocupa conosco. Ele tem o melhor, ele tem uma vida abundante. Olha o que o salmista vai dizer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. É os seus desejos? Não. As suas necessidades. As suas necessidades não vai faltar. E quando você tem as suas necessidades supridas, você começa a operar nos seus desejos, coisas maiores, nos seus sonhos, nos seus projetos, aquilo que você precisa desenvolver. Quer dizer, Deus ele é poderoso para cumprir a palavra. Na sua vida, existe ideias geniais da parte de Deus, existe visão da parte de Deus, existe recurso suficiente para lhe tornar próspero. Esta aula é para dizer para você que você é próspero. Existe uma riqueza depositada dentro de você. Desde a criação, Deus ele já te fez assim, próspero. Todo o recurso dentro de você, toda a capacidade de desenvolver, de poder empreender, de poder fazer coisas maiores, de Deus poder conectar você com coisas maiores daquilo que você tem experimentado. Mas você precisa de crer em você, acreditar em você, trazer a palavra de Deus como sendo a sua palavra, e ela vai construir fortalezas em você. Você vai tirar aquilo que não é forte e vai colocar aquilo que é forte da parte de Deus. É muito interessante quando o amor de Deus ele começa a manifestar na nossa vida. Eu gosto muito de João 8, 32,
quando Paulo ele vai trazer uma consideração, para mim é um dos versículos mais poderosos na área de prosperidade, porque é uma verdade, a totalidade da prosperidade. Se nós entendermos só esse versículo, tudo na sua vida faz a diferença, porque ele produz tudo aquilo que nós precisamos. Olha o que Paulo vai dizer. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, entregou por você, por você, por você, por mim, por todos nós. Ele se entregou por todos nós. Porventura, olha o que Paulo vai dizer. Porventura, parece até ele escondeu atrás de um objeto e diz, olha, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Veja bem, Jesus Cristo, ele se deu por nós. Estávamos mortos, nossos delitos, afastados de Deus, condenados à eternidade sem Deus, vivendo as atrocidades, o espírito do diabo operando na nossa vida, mas Jesus veio na plenitude dos tempos, ele se entregou por amor a mim, por amor a você, e ele concluiu tudo aquilo que nós precisamos, ao ponto, quando ele estava lá na cruz, ele disse, ó Pai, já está consumado, já fiz tudo o que é necessário para que os seus filhos agora possam viver a sua plenitude, a sua totalidade. E o interessante é que Adão, ele tinha a vida zoe de Deus. Ele vivia num ambiente chamado Éden, todo recurso. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós fomos recriados em Cristo. O que eu quero dizer? Que o pecado hoje, ele não tem mais domínio sobre nós. O pecado dominou Adão, uma criação perfeita em Deus. Mas eu e você, se nós entendermos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e nós entregarmos o nosso caminho, entregarmos a nossa vida, os nossos sonhos, aquilo que pertence a mim e a você, entregar na mão dele, ele vai nos recriar, ele vai nos fazer uma nova criatura. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Você não vai ser uma nova criação, você é, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. Olha o que Paulo vai fechar aqui então, olha. Ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Parece que Paulo fala assim, ó, não dará para ele com ele todas as coisas. Quer dizer, o que nós corremos atrás já está disponível. O que nós lutamos para ser, lutamos para ter, já está disponível. Ele conquistou para você uma vida abundante. Ao ponto dele dizer lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz assim, olha, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Qual é a vida? A vida que Cristo veio para estabelecer na nossa vida. Uma vida abundante. Aquele vazio, aquele que a gente tem, que a gente busca todas as coisas para tentar preencher. Cristo veio e preencheu esse vazio. Ele recriou o nosso espírito. Nós somos agora uma nova criatura, uma nova criação, criado para viver coisas novas, coisas maiores daquilo que nós temos recebido. É a visão de Deus. A palavra graciosamente quer dizer conceder perdão, mostrar-se generoso, bem. Quer dizer, nós recebemos toda essa totalidade em Cristo, para que Deus possa cumprir a vontade dele na minha vida, na sua vida. Eu quero orar com você e eu quero dizer para você que todas as coisas que Jesus conquistou são sem limites. Você pode viver as verdades daquilo que a palavra dele diz a seu respeito. Uma vida abundante, você possa avançar, crescer, prosperar, construir uma história, fazer coisas maiores, empreender coisas grandes, sonhar coisas maiores, sair desse padrão e mudar a sua mentalidade, mudar a sua maneira de enxergar aquilo que está nas suas mãos. Às vezes você tem ouro nas suas mãos, você tem coisas grandes, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, coisas maiores. E você precisa enxergar. A sua prosperidade, a sua riqueza está um palmo do seu nariz, está dentro
do seu coração. Se você medir aqui, você vai ver que é nada mais do que um palmo. Está tudo dentro de você, está estabelecido. Aí você precisa de tirar o homem bom do seu bom tesouro. Ele tira coisas boas, tira essas verdades de dentro de você e começar a aplicar na sua vida. Eu quero fazer uma oração, eu quero que você ore comigo neste momento, você possa dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e reconheço que a Tua palavra é a verdade, e por isso eu entrego a minha vida, a Tua palavra, a Tua pessoa, que o Senhor possa perdoar a minha vida, perdoar as minhas dificuldades, perdoar os meus pecados, e que eu possa, a partir de hoje, viver uma nova vida diante do Senhor. Por isso eu quero colocar os meus negócios diante do Senhor, os meus sonhos, os meus projetos, aquilo a qual eu tenho estabelecido, que a porção da Tua grandeza, da Tua prosperidade, a partir de hoje, vai me conduzir a toda a verdade. Muito obrigado, no nome de Jesus. Nós estamos encerrando o programa, Propósito da Fé. Foi muito bom estar com você nesse período. Eu me chamo Tolentino, eu sou treinador de homens. Você que quer ser bem-sucedido, você que quer ter uma família próspera, você que tem seus negócios avançando, se inscreva no canal, continue conosco, né? Manda informação, né? Pode enviar perguntas, alguns questionamentos. Estamos aqui abertos para nós juntos avançarmos e crescermos. Né? Toda segunda nós vamos estar aqui, cada segunda com um tema diferente, trazendo as realidades daquilo que nós precisamos ser transformados, melhorados. A minha rede social no Instagram é altair.tolentino, o meu canal de YouTube é Altair Negócios. Compartilhe, se você gostou, compartilhe. Não deixe de participar. Muita alegria estar com você. Um abraço.